E aí pessoal, feliz 2021, nós estamos de volta com esse canal maravilhoso que é o Tagarelando, pra gente conversar sobre livros e leitura. Aqui é a Gabi, caso você ainda não me conheça, já aproveita, se inscreve nesse canal, ativa o sininho porque eu estou com as energias recarregadas depois do pequeno recesso que eu tive. Eu vou trazer muito conteúdo bacana ao longo desse ano pra vocês. Me siga lá no Instagram também do Tagarelando, porque lá existem conteúdos exclusivos que só aproveita quem tá por lá. Inclusive teve um concurso aí recentemente só lá no Instagram, então quem participou, quem não participou, não participar mais. Então fica ligado aqui nesse canal, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre as 12 leituras obrigatórias, ou seja, aqueles livros que 2021 não pode passar se não tiver lido esses livros. Então confira todos eles após a vinheta. No vídeo anterior, o ano de 2020 foi o ano em que eu realmente retomei aí o hábito da leitura. E foi quando eu percebi que é realmente muito importante você se organizar pra conseguir manter esse hábito no seu dia a dia, na sua rotina. É claro que geralmente eu gosto de ler aquilo que eu tô afim de ler em determinado momento. Só que acontece que existem alguns livros que a gente quer muito ler, mas sabemos que eles nos exigirão um pouquinho mais. Que é o caso, por exemplo, dos livros de não ficção. Isso acontece comigo e creio que com a maioria das pessoas também, porque é super normal a gente preferir ler um livro de ficção do que um livro de não ficção. E isso se deve pelo simples fato dos livros de ficção despertarem a nossa imaginação aí com mais facilidade, nos tirando aí da nossa realidade, nos levando em contato com outros universos. Então nossa cabeça fica cheia de mundos novos, cenários diferentes, personagens, e isso sem dúvidas é maravilhoso, é ótimo. Com certeza eu vou ler muitos livros de ficção ao longo do ano, porque eu realmente gosto muito, mas como eu falei pra vocês, eu não preciso me esforçar tanto assim pra lê-los. E por isso que eu decidi escolher esses 12 livros, que são livros que eu quero muito ler, porque eu acredito que serão leituras realmente muito bacanas, mas que, como eu falei, eles não seriam muito provavelmente a minha primeira opção, porque eu sei que eles vão me exigir um pouquinho mais, apesar da maioria deles serem livros mais curtos. Então vocês vão perceber que a maioria dos livros que estão nessa lista, eles são livros de não ficção, porém não todos. Existem alguns livros que eu coloquei aqui por eles estarem no formato de e-book, que geralmente eu acabo esquecendo que os meus e-books existem, então dentro desses 12 tem 2 que estão em e-book. Eu coloquei alguns de ficção, mas esses de ficção que eu escolhi são aqueles livros um pouquinho maiores, os calhamacinhos, sabe, com mais de 500 páginas, porque eu sei que esses também são livros que às vezes a gente precisa dar uma prioridade maior, senão eles ficam ali quietinhos, a gente às vezes, né, fica meio desencorajado em começar a lê-los. Então, pra não deixar eles escanteados, eu resolvi colocá-los nessa lista de obrigatoriedade também. Só que assim, gente, eu sou uma pessoa que não gosta de ser obrigada e nem forçada a fazer nada. E também a gente não tem como saber como que vai ser o desenvolver desse ano. 2020 provou isso pra gente. Então, a minha ideia é escolher apenas um desses livros pra ler a cada mês. Eu não determinei uma ordem para a leitura desses livros pra não deixar um negócio muito rígido. Então, dependendo do mês, dependendo do que eu estiver fazendo naquele mês, eu vou lá e tiro um desses livros da lista, escolho um desses livros pra ler naquele mês, juntamente com as leituras que eu estiver aí mais afim, com mais vontade de fazer. Eu acho que fazendo dessa forma vai ser um pouquinho mais fácil pra mim. E isso vai conseguir dar uma balanceada, acredito eu. E no final do ano a gente vai ver se isso vai dar certo ou não. É claro que assim, eu entendo que às vezes a gente estabelece metas, mas nem sempre a gente vai conseguir cumprir. Nem por isso a gente é o pior ser humano da face da Terra, não, tá bom? A ideia aqui é realmente tentar se organizar, e eu convido você a pensar e a refletir sobre isso também, caso você queira aí implementar o hábito da leitura ao longo de 2021. Então vamos lá, o primeiro livro que eu trouxe para essa lista é também o livro que eu vou ler primeiro, porque eu vou ler agora no mês de janeiro mesmo, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse daqui é um livro de não ficção, escrito há mais de 70 anos pelo Dale Carnegie. E é um livro que irá abordar uma série de questões relativas à mente, ao comportamento e à comunicação humana de uma maneira muito prática. Esse aqui é um livro emprestado, por isso que eu também estou dando prioridade para lê-lo. Eu acredito que vai ser muito bacana, porque a pessoa que me emprestou, né, me recomendou fortemente. Principalmente agora que estou aqui, né, no canal, exercendo a minha comunicação com vocês, então acredito que esse livro será de grande utilidade para mim. O
próximo livro é um livro que eu já posterguei bastante, então assim, esse ano vai, se Deus quiser, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Só que na verdade eu lerei este livro nessa versão aqui bem antiguinha, que é a que meu pai tem e me emprestou, que é o As Cartas do Coisa Ruim. Então até o título é um pouquinho diferente. Por ele ser um livro mais velhinho, eu acredito que a linguagem dele tenha sido um pouco complicada pra mim na época em que eu peguei pra lê-lo, e aí eu acabei abandonando nas primeiras páginas. Então agora, né, alguns anos depois, já estou um pouquinho mais velha, um pouquinho mais experiente, madura, lendo um pouquinho mais, eu espero que a leitura flua melhor dessa vez. Vamos ver, é um livro que eu tenho grandes expectativas também para o ano de 2021. Outro livro de não ficção que eu quero ler nesse ano é O Que Posso Fazer com a Minha Culpa, do R.C. Sproul, que é, na verdade, um livretinho que faz parte da série de questões cruciais, que é formada por 21 destes daqui, certo? Cada um abordando um tema diferente. Pode ser fé, oração, salvação, enfim, diversas questões cruciais aí dentro do cristianismo, claro. E esse daqui vai falar, obviamente, sobre o sentimento de culpa que temos muitas vezes e de como Deus trata isso em nós. Esse daqui eu também admito que vai ser uma espécie de trunfo para eu ler juntamente com livros de ficção que estejam aí ocupando uma boa parte do meu tempo, que seja uma leitura de ficção talvez um pouquinho mais trabalhosa, como eu sei que serão as leituras coletivas que eu vou fazer ao longo desse ano, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre quais são essas leituras no final desse vídeo, então se liga aí até o final, viu? Outras duas leituras que eu pretendo fazer ao longo deste ano de não ficção são o Morte da Razão, mais um que é bem velhinho, e o Morte na Cidade, ambos do autor cristão Francis Schaeffer. Esses dois livros vão trazer questões a respeito da realidade humana, né, que vivenciamos, e sobre qual o sentido de todas essas coisas que estão ao nosso redor, tendo em vista que a morte virá para todos nós. E em ambos os casos, o autor vai falar sobre filosofia, arte, música, literatura e muitas outras coisas sob uma perspectiva bíblica. Então, embora aparentemente eles sejam livros bem fininhos, com certeza eles vão me dar muita coisa pra pensar aqui. Agora, um dos poucos livros de ficção que eu coloquei nessa listinha foi o primeiro volume de Sherlock Holmes, da obra completa, né, no caso, que eu adquiri no ano passado. Caso você queira conferir melhor sobre esses livros lindíssimos e cheirosos, tô deixando aqui nos cards o unboxing que eu fiz dos livros. Pra esse ano eu coloquei como obrigatório ler pelo menos o primeiro volume, e aí quem sabe, né, eu goste e leia os demais. Eu tô muito curiosa, gente, pra conhecer finalmente as aventuras desse detetive tão aclamado, o qual eu já amo demais só pelos filmes que eu já assisti, a série do Sherlock que eu também já assisti, gosto bastante, tem na Netflix. Estou bem animada pra finalmente conhecer a escrita do Arthur Conan Doyle. Voltando para os de não ficção, eu quero muito ler neste ano Uma Memória da Jane Austen, que não é mistério pra ninguém. Eu estou inteiramente apaixonada pela Jane Austen, pela escrita dessa mulher que foi genial, e por isso eu tô doida pra conhecer melhor aí qual foi a sua história, tendo em vista que essa daqui é a biografia mãe de todas as biografias que já foram escritas da Jane Austen, porque ela foi escrita pelo seu sobrinho, James Edward Austen Leigh. Gente, eu tô muito animada, porém eu nunca li uma biografia antes, então eu não sei exatamente como é que vai ser a minha experiência, por isso eu decidi trazer este livro aqui para a leitura obrigatória. E eu queria lembrar você também que este livro ele só está disponível no site da editora Pedra Azul. Ele só foi publicado por essa editora aqui no Brasil e você pode adquiri-lo clicando no link aqui embaixo na descrição e usando também o cupom de desconto do Tagarelando, que serve para qualquer produto desse site, tá bom? Sempre gosto de lembrar vocês que o cupom de desconto não dura para sempre, então corre e aproveita para adquirir essa biografia maravilhosa aqui da Jane Austen. Mais um livro que eu pretendo ler este ano é o Simplesmente Crente. Esse aqui foi um livro que eu ganhei de amigo secreto em 2018, então ele é um livro que eu quero muito ler e eu preciso desencalhar da minha estante, gente. Ele foi escrito pelo Michael Orton e ele vai falar sobre a vida cristã comum, né? Sobre o fato do crente ele ser uma pessoa normal e não um alienígena. Então ele vai falar sobre como viver a vida com Cristo no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, no ônibus, no YouTube. E por isso eu quero muito ler também. O próximo livro é um dos casos que eu falei pra vocês, dos livros que eu coloquei nessa lista de ficção, mas que é um livro um pouco mais grossinho, né, um pouco mais calhamaço, que é o Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse daqui, gente, é um romance totalmente embasado na história bíblica
de Oséias, e ele vai falar então sobre o amor verdadeiro, sobre a fé e sobre esperança também. E, gente do céu, eu tô muito louca pra ler esse livro. Acredito que ele vai ser 5 estrelas favoritado. Eu espero não me decepcionar, mas eu senti que eu precisava colocar nessa lista também, porque senão eu ia acabar dando preferência para outros livros de ficção que talvez fossem mais curtos do que esse, e esse daqui ia ficar indo cada vez mais para trás. Mas eu tô realmente muito animada para ler esse livro em 2021. Tem também os 2 livros que eu falei pra vocês que eu ia ler em e-book, né? Então no Kindle, que são Inconformados, que é um livro de não ficção, ele é cristão também. Foi um livro que foi disponibilizado aí num congresso de jovens organizado pela editora Fiel. Em 2018 também, se eu não me engano, como vocês já devem ter percebido, tem muitos livros de 2018 que eu tô colocando agora pra 2021, né? Esse é um livro que eu tenho muito interesse em ler também, justamente por tratar sobre esse aspecto da fase que eu estou vivendo, né, que é a juventude. Então acredito que vai ser uma leitura muito bacana também. E o outro livro em e-book que eu vou ler é o Jardim Secreto, que é um livro de ficção. Ele, na verdade, é um clássico infantil. Tem filme dele, um filme bem antigo na Netflix, e vai lançar este ano um novo filme, uma nova adaptação. Além dele estar em e-book, é um clássico que eu tenho muita vontade de ler também, de conhecer. E o fato do filme lançar esse ano também foi um estímulo a mais aí pra colocá-lo nessa meta do ano. E chegamos ao último livro dessa lista, que ele é um livro que, na verdade, ele é uma mistura. Uma parte do livro é não ficção e a outra parte é ficção. Então achei perfeito para encerrar esse vídeo e também para encerrar essa lista aí dos 12 livros. Não que eu vá lê-lo por último, mas eu tô falando do livro Árvore e Folha, do nosso pai da fantasia, J.R.R. Tolkien. E, gente, eu precisava colocar esse livro nessa lista também, porque 2021 vai ser o ano do Tolkien neste canal. É isso mesmo que você está ouvindo. Para quem ainda não estava sabendo, neste ano de 2021 nós faremos a leitura coletiva de O Hobbit e da trilogia do Senhor dos Anéis também. Então vai ter muito Tolkien nesse canal esse ano. Eu tô louca pra conhecer essa história, porque eu nunca li O Hobbit, nunca li O Senhor dos Anéis. E eu tô doida pra conhecer essa história juntamente com vocês, tendo a companhia de vocês. Mas para esse vídeo aqui não ficar muito comprido, eu vou falar detalhadamente sobre essa leitura coletiva e sobre mais uma leitura coletiva que a gente vai fazer esse ano no próximo vídeo que vai sair aqui no canal, tá bom? Então fica atento, ativa o sininho pra não perder a notificação aí desse vídeo, onde eu vou explicar tudo pra vocês. O que eu posso te adiantar é que essa leitura coletiva de O Hobbit e do Senhor dos Anéis vai acontecer no primeiro semestre desse ano. Então, se fosse você, já corria, adquiria meus livros, se caso você ainda não tenha, tá bom? Já vai se preparando e eu acho que vai ser muito legal mesmo. Esse livro aqui, no fim, eu nem falei direito sobre ele, né? Pessoal, nesse livro aqui, o Tolkien vai falar sobre a estrutura e sobre a natureza dos contos de fadas, e ele defende que, na verdade, os contos de fadas, eles não são apenas para o público infantil, mas para qualquer pessoa. A fantasia é extremamente importante para qualquer pessoa. E aí a primeira parte do livro é uma parte de não ficção, onde ele vai defender esse argumento, vai trazer diversas questões aí sobre a importância e a natureza mesmo dos contos de fadas para o desenvolvimento, claro, do ser humano, né, não só da criança. E no final do livro ele fecha esse argumento com um conto que ele mesmo escreveu para realmente ilustrar tudo aquilo que ele aborda ao longo do livro como um todo. Então, acredito que é um livro também muito interessante, muito genial, como é próprio do Tolkien. Então, gente, esses foram os 10 livros físicos mais os 2 e-books que eu selecionei para ler ao longo de 2021. E vocês vão poder acompanhar também essas leituras tanto aqui no canal quanto lá no Instagram. E agora eu quero saber de você, qual ou quais os livros que você pretende ler esse ano, que assim, o ano não pode acabar sem que você tenha lido esses livros. Me conta aqui embaixo nos comentários, deixa o seu curtir nesse vídeo porque ajuda bastante com a divulgação também. E eu preciso lembrar que caso você queira adquirir, comprar qualquer um dos livros que eu citei nesse vídeo, eles estão listados aqui embaixo. E a partir da sua compra por meio de qualquer um dos links, um pequeno valor é revertido aqui para o canal. Então dessa forma você contribui indiretamente com o crescimento do canal, sem que você pague nada além do valor do produto por isso, tá bom? É isso então, pessoal. Desejo que todos nós tenhamos excelentes leituras em 2021. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Ano novo,
visual novo, mas o mesmo canal que você já gosta.